Voltei aqui novamente, meus amigos, meus brothers, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar agora conversando. Você vai lá na página 27 da sua apostila e você vai acompanhar comigo essa história top sobre o teatro, bem aí, ó, teatro renascentista. Vamos acompanhar comigo, sétimo ano. Lá vai o tio. Vamos lá. Teatro renascentista. O que que acontece nesse contexto aí? Nessa mudança, né, da Idade Média para o Renascimento, a maioria das peças, digamos que talvez até todas, eram voltadas para temas religiosos. Muito bem. Então, esses temas religiosos influenciavam muito as dramas, eram, em algumas das vezes, tragédias, comédias, né? Isso aí até que não muda tanto. Porém, os temas centrais eram religiosos, tá? A partir desse momento, os artistas que não tinham espaço aproveitaram que estava crescendo o comércio nesse momento e eles começaram a fazer as primeiras companhias de teatro, ok? Eles começaram a criar grandes grupos de pessoas que não eram amadoras, tá? Já eram atores profissionais e eles faziam as suas reuniões e uma das coisas que eles focaram, opa, se nós estamos vivendo agora um período de mudança, a qual o comércio está crescendo, as cidades também vão crescer, haverá, digamos aqui, um público maior e esse público ele vai ser muito mais exigente, né? E qual é a característica deste povo nesta época? Eram pessoas que eram voltadas para o pensamento humanista, tá? Ou seja, o que eles queriam eram pensamentos que o homem fosse o foco, a razão fosse o foco e não mais a emoção religiosa que a igreja pregava, tá? Então, esses temas, né, claro que ainda existiam alguns diretores, algumas companhias que, por conta até mesmo de para evitar a perseguição da igreja, continuavam fazendo peças religiosas. Só que essas peças, da mesma forma que aquela obra de Michelangelo, lá na Capela Sistina, tinha ali uma característica do pensamento, né, que vocês devem se lembrar do pensamento humano, essas obras teatrais também tinham certas características que inovavam e davam a entender para os humanistas que os diretores estavam ali, infelizmente, em cima do muro. E o que eles queriam era produzir, mas eles acreditavam no poder e no potencial humano também. Ok? Vamos partir em frente aí. Os temas centrais que eu quero que vocês memorizem eram as tragédias e as comédias. Qual é qual o principal fundamento das obras, das peças renascentistas? Tinham como características a ironia, a situação que o povo vivia, que o povo das categorias mais baixas viviam naquele momento. Ou seja, eles utilizavam ali as dores do povo para fazer as comédias, não para, digamos que, de uma forma pejorativa, mas para representar que aquela era a realidade deles, igual como nós temos ainda nos dias de hoje, nós temos aí uma obra teatral, um estilo de arte teatral chamado stand-up, a qual o artista ele pega tema, digamos, do nosso país, do mundo, que são temas irônicos, digamos assim, a qual nós temos que às vezes passar por conta de um político, por conta de fulano, por conta de um artista, e eles pegam esses temas e colocam e transformam em piadas, em coisas humoristas. Então isso nós chamamos de stand-up. Nesta época aí era a famosa comédia del arte ou dell'arte, né, que é muito mais chique falar desse jeito. Maravilha, então vamos 28. Tá, você vai fazer para mim uma tarefa, uma atividadezinha básica. Você vai ler essa página aí, o tio não vai aqui debater essa página, que eu quero que vocês literalmente tenham aí esse acompanhamento, tenham aí esse entrosamento com o livro de vocês, para vocês entenderem que a Comédia dell'arte era uma companhia que possuía ali, digamos que personagens que sempre estavam presentes em todas as histórias, em todas as dramas, tá? Tinha sim muito improviso, ou seja, não existia ali um papel escrito, um script a qual
o ator tinha que ler o script e falar, não, o que que tinha era um roteiro. O roteiro, sim, tinha. Ah, vocês vão começar com tal situação, com tais movimentos, mas as falas não eram tão combinadas assim. A maioria das falas da comédia dell'arte eram falas improvisadas, ou seja, baseada no tema central do roteiro e em parceria com o que estava acontecendo no momento. A comédia dell'arte tinham alguns personagens, como eu falei anteriormente, e eu quero que vocês leiam esta página 28 e escrevam para mim qual a função de cada personagem desses. Quais são esses personagens? Nós temos o Pantalone, que é o Pantaleão, nós temos o Doutor, né, que é o Dottore, nós temos o Alerquino, que é o Alerquim, enfim, e outros personagens. Eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês. Por favor, façam essa tarefa que eu vou cobrar de vocês, tá? Eu quero que vocês escrevam a função de cada personagem desse. Beleza? Você vai escrever no seu caderno de uma forma resumida, não precisa se aprofundar muito, mas é para você entender que cada personagem tinha uma função na comédia dell'arte. Bacana, né? Então é importante que você faça essa pesquisa e entenda o que cada um tinha, qual era o papel que cada um exercia nas peças. Tranquilo? Vamos então seguir em frente aí. Bem, voltamos agora aqui para os nossos estúdios da Arte e Som, Estúdio Arte e Som, diretamente fazendo uma aula magnífica aí para a escola, para o colégio dinâmico. O que nós temos para falar para vocês agora na página 29 é sobre a dança no Renascimento. Nós vamos dividir nosso estudo em dois momentos. As danças, literalmente, né, as pavanas e as galhardas, e o balé, que teve ali foi um grande despertamento para muitos músicos daquela época, muitos artistas, muitos cantores, enfim. A dança do Renascimento, ela tinha praticamente duas características, certo? Nós vamos trabalhar essas características da seguinte forma. Nós temos a pavana, que era a dança lenta, né, a dança dos topes da corte, e nós temos a galharda, que era a dança do povão, né? Digamos que era aquele, sabe como é que é aquele melody de hoje, aquela dança do povão, assim, aquela coisa toda, era a galharda. A pavana não, já era aquela dança um pouco mais detalhada, cheia de ornamentos, né, cheia de combinações, a qual só participavam ali os nobres da corte, beleza? Então, você está vendo aí, durante a Idade Média, por causa das exposições da igreja, a dança era proibida como entretenimento público em grande parte do mundo ocidental. Para vocês verem, né, as pessoas não podiam nem dançar. Apesar das proibições, ela continuava a existir como manifestação popular, sendo praticada longe dos olhos dos religiosos, tá? Então eles se encontravam, principalmente ali no estilo de galharda, eles se encontravam em locais longe da cidade para fazer as suas festas e faziam tudo ali para tentar esquecer dos problemas, né? Se divertiam bastante. Uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês também, que os nobres participavam das galhardas, porque alguns deles achavam que esse tipo de dança pavana era uma dança assim muito cheia de regras, e o que eles queriam não eram mais regras, o que eles queriam era se divertir, eles queriam aproveitar a vida, então eles utilizavam até a galharda para trabalhar essa questão aí de entretenimento, ok? Olha só, na página 30 você vai ter aí uma explicação sobre a pavana e a galharda, você pode ler na sua casa aí, mas foi aquilo que eu acabei de explicar e eu tenho certeza que você já entendeu como é que funciona, mas leia, por favor, leia, que é importante isso daí. Pode ser que eu faça de repente algumas perguntas no grupo e aí você já vai conseguir responder para mim, certo? O balé que nós vimos hoje não era parecido com esse balé que vocês vão aprender aí da segunda metade do século XVI, tá? Esse balé, gente, digamos que ele era um musical, né, onde tinham dançarinos, só que era em volta de uma história. O balé de hoje também, digamos que ainda tem esse conceito ali de algum tema, alguma história para defender, porém hoje ele é muito mais voltado para arte, digamos, de movimento literais. Nesse contexto aí, o balé, ele surgiu
primeiramente que foi contratado, né, por uma pessoa muito influente da sociedade, e ele veio somente, ele começou a desenvolver a partir desta festa aí, que vocês vão ver na apostila de vocês aí, na página 31, tá? Esse balé, ele veio aí para cumprir ali o poder de ostentação, essa festa toda aí, que teve ali a função de entretenimento em uma festa de um nobre da sociedade, tá? E uma ideia interessante é que esse balé durou somente mais ou menos ali 5 horas e meia. 5 horas e meia. Por quê? Porque envolvia uma história, envolvia, claro, a parte da dança, mas tudo era voltado para um conto, digamos assim. Tem um leitor de QR Code bem no canto aí, eu quero que você veja para mim o que esse leitor está querendo passar para vocês, tá bom? Vejam, pesquise no celular de vocês, enfim. Ok? Então, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, o que nós temos ainda? Nós temos uma atividade, tarefa 1 e tarefa 2 somente, tá bom? Eu quero que vocês façam somente a primeira e a segunda questão. A segunda questão eu coloquei aqui em cima essa imagem para não aparecer resposta para vocês, tá? Mas você vai ler aí na página 32 a primeira questão e a segunda, ok? Vai fazer para mim, vai bater a foto, tá? A foto da imagem respondida. Você vai bater a foto da imagem respondida, tá? Da atividade respondida, toda bonitinha, e o tio vai olhar, vai tentar entender, né, a letra de vocês, vai tentar conhecer, vai tentar ler a resposta de vocês e vai dar o visto. Porém, o visto mesmo, oficial, que eu dou no caderno de vocês, só vai acontecer no retorno das aulas, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dá um like aí nesse vídeo. Se quiser compartilhar, e até a próxima.